Olá, vamos para a parte final da nossa aula hoje, da nossa aula desse mês, com o naturalismo, a aproximação entre a literatura e a ciência. Ciência e industrialização. A presença marcante da ciência e da industrialização na vida cotidiana das pessoas lança novos desafios para os escritores. Qual deve ser o papel da literatura diante dessa presença? Os naturalistas procuram responder a essa questão com o romance naturalista. Então, nós temos uma nova perspectiva para a origem humana nesse momento. Com o desenvolvimento tecnológico, houve um avanço científico muito significativo no século XIX. Com a publicação do livro A Origem das Espécies, do biólogo inglês Charles Darwin, isso causou um espanto e uma revolta nos setores mais conservadores da sociedade inglesa, que apontavam os equívocos da teoria criacionista. O ser humano, a partir da teoria de Charles Darwin, não era fruto de uma criação divina, mas resultado de um longo processo de evolução e adaptação por que passaram todos os seres vivos. Ele defende as ideias de evolucionismo, o que causou a revolta ao afirmar que os seres humanos e primatas tinham um ancestral em comum. Nos estudos de Darwin, duas ideias merecem atenção, porque vão influenciar a defesa das características da estética naturalista. A constatação de que o ser humano é um animal, como outro qualquer, e a crença de que a natureza promove um processo de seleção no qual sobrevivem os mais adaptados e os mais fracos são eliminados. Então, imagina como isso impactou a sociedade no momento, Pois era uma sociedade com fortes valores religiosos. Então, as ideias soavam como uma negação da origem divina dos seres humanos. A partir dessas ideias, também tivemos o contexto do darwinismo social. Nesse contexto, o naturalismo surge como um desdobramento da estética realista, voltada para a valorização da ciência como instrumento para análise e compreensão da sociedade. Outros intelectuais que influenciaram de modo definitivo a estética naturalista foram Auguste Comte e Hippolyte Taine. Comte criou a filosofia positivista, que apontava o saber positivo, baseado nas leis científicas, como superior ao teológico ou ao metafísico, muito valorizado em momentos históricos anteriores. Hippolyte era um crítico literário e, em seus trabalhos sobre literatura inglesa, utilizou pela primeira vez o termo determinismo para explicar quais fatores deveriam ser considerados na apreciação das obras literárias de um povo. Segundo ele, o indivíduo era socialmente condicionado por 3 fatores: a raça da qual ele fazia parte, e lhe garantia uma determinada herança, o meio no qual se encontrava e o momento em que vivia. Então, tome nota. É determinista a visão que apresenta o ser humano como produto do meio em que se encontra, da herança cultural, social e biológica recebida e das condições históricas características do momento em que vive. O naturalismo, então, vai fazer uma aproximação entre a literatura e a ciência. As personagens naturalistas agem movidas por desejos de ordem sexual que quase sempre superam sua capacidade racional de controlá-los. O projeto literário do naturalismo se dá a serviço da ciência. As lentes da realidade vão ser a partir do determinismo e das teorias evolucionistas. Émile Zola chega a definir o naturalismo como uma aplicação na literatura do método de observação, de experimentação, descrita por Claude Bernard no livro Introdução ao Estudo da Medicina Experimental. Cria-se assim o que chamamos de romance experimental. O seu objetivo era exaltar a evolução natural que se empolga no século XIX e impulsiona, aos poucos, todas as manifestações da inteligência humana no mesmo caminho científico. Zola acredita que, compreendendo o comportamento humano e suas motivações, é possível atuar na transformação dos indivíduos para alcançar o melhor estado social.
Naturalistas deixam de lado as análises psicológicas e não se interessam por traços individuais como no realismo. Eles vão se dedicar à análise dos fenômenos coletivos e vão voltar o seu olhar para o proletariado, que até então não tinha um destaque nos romances. Nas obras naturalistas, vemos trabalhadores nas minas de carvão, nas pedreiras brasileiras, marinheiros, para demonstrar uma mesma ideia, de que o ser humano é fruto do meio em que vive e da pressão que sofre. Tome nota. Os romances naturalistas são com frequência caracterizados como literatura de tese, porque se desenvolvem uma estrutura pensada para provar ao leitor a visão determinista da sociedade. A perda de dignidade dos indivíduos que vivem em meio degradante é a grande tese exposta nesse discurso. E quem vão ser os agentes do discurso? Por conta do caráter científico, a obra literária define as condições de produção. O processo literário disciplinado pelo projeto da estética naturalista traz uma visão racional e objetiva, criando personagens para ilustrar comportamentos específicos, confrontando espaços, de modo a permitir o choque das classes sociais. A grande dificuldade foi a conquista e adesão de leitores. Sua circulação era feita através dos folhetins. E o maior desafio era fazer o público romântico se aventurar no olhar científico da nova literatura. Então, eles tentavam conciliar as duas opções, principalmente com o Aloysio de Azevedo, para educar o gosto do público, pois o público se chocava com a sexualidade explícita nos textos naturalistas. Havia também a animalização do ser humano. Além de descrever a intimidade das personagens, o romance naturalista se empenha em revelar de que maneira as pessoas submetidas às condições de vida e de trabalho acabam perdendo a própria humanidade e sendo dominadas por seus instintos animais. Leia a página 406 do texto de Emily Zola. Vou te dar uma indicação também da trilha sonora Uma Lavoura de Almas, do Chico Buarque, para você ouvir. A linguagem trazia uma descrição impiedosa. O texto tinha caráter imparcial, mais adequado ao olhar científico, com que buscavam tratar as personagens. O foco narrativo era em terceira pessoa, e as descrições serão recursos que a linguagem narrativa vai usar para sugerir um olhar racional e objetivo da sociedade. A descrição do cenário vai recriar a realidade em quadros muito precisos, como, por exemplo, o Cortiço, de Aloysio Azevedo, na página 407. Vou te sugerir as atividades da página 407 até a 409. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima aula.